Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, Descomplicando a Matemática, e hoje vamos falar sobre operações com números inteiros. Nas operações com números inteiros vamos trabalhar as quatro principais operações. Quais são elas? Soma e subtração, multiplicação e divisão, certo? As propriedades para soma e subtração é diferente da multiplicação e da divisão, tá? Muita atenção, vamos estar revisando esse conteúdo que nós já vimos, tá? Então vamos trabalhar uma revisão com alguns exercícios que estão aqui no quadro, como exemplo, tá bom? Então vamos lá que eu vou explicar cada caso. Primeiro, tem um exemplo 1. Qual é o sinal de um produto que tem dois números positivos? Tem que lembrar, o que é produto, né? Produto é multiplicação. Produto é o mesmo que multiplicação, tá bom? Então ele está falando aqui que ele quer uma multiplicação que tem dois números positivos. Que números pode ser esse? Qualquer número, só preciso que eles sejam positivos. Então eu vou colocar aqui um 2 multiplicado por 2, né? 2 vezes 2 vai dar 4. Só que ele não quer saber o resultado dessa multiplicação, ele quer saber o quê? Qual é o sinal? Qual que é esse sinal? E eu vou lembrar na minha cabeça, que nós já vimos também, qual que é a propriedade da multiplicação. Qual que é a propriedade? Quando os sinais são positivos, meu resultado sempre é positivo. Lembra? O jogo de sinal. Quando você tem dois sinais positivos que estão multiplicando ou dividindo, né, sinais iguais, eu vou colocar o resultado como positivo. Quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Então vamos para outra propriedade. Então aqui nesse caso, coloquei isso aqui só para mostrar para vocês. E qual que é o sinal? Positivo. Tá? Então aqui o critério que ele seja positivo. Então quando eu tenho um sinal positivo multiplicado por outro sinal positivo, meu resultado da multiplicação será um valor positivo também, porque os sinais são iguais, tá bom? Isso vale para multiplicação e para divisão também, tá? Vamos para o próximo. Qual é o sinal, está querendo sinal também, de um quociente? Opa, o que é um quociente? Quociente é a divisão, ok? Quociente é uma divisão. Então, qual que é o sinal de uma divisão que tem um número positivo e um negativo? Então, vamos lá. Eu vou ter um número positivo dividido por um número negativo, né? Aqui. Um positivo e o outro é negativo. Quando os sinais são diferentes e eu estou multiplicando ou dividindo, meu resultado vai vir com um sinal negativo. Então aqui, qual que é esse sinal? Esse sinal é negativo. Tá? Então quando eu estou dividindo ou multiplicando e os dois números, um é positivo, outro é negativo, quer dizer, sinais diferentes, contrários, meu resultado fica sempre negativo, ok? Posso fazer a multiplicação e divisão normal, só que o meu resultado fica sempre negativo. Exemplo 3. Qual é o sinal de um quociente que tem dois números negativos? Então, qual que é o sinal? Quociente, eu já vi que é divisão de dois números que sejam negativos. Então, vamos supor que eu tenho aqui um primeiro número negativo dividido por outro número que também é negativo. Os sinais são iguais? São. Então, meu resultado vai ser o quê? Mais. Isso me diz que o sinal é positivo. Grava na cabeça. Sinais iguais, meu resultado é sempre positivo. Positivo com positivo, vai dar positivo. Negativo com negativo, vai dar positivo, tá? É o contrário. Quando eu tenho os sinais contrários, meu resultado sempre é negativo, tá bom? Vamos lá para outro exemplo. Considere os números menos 18, menos 7, 0, 4, 15, menos 2, 12 e 20. Qual é o menor e qual é o maior número? Então vamos lembrar. Vamos começar pelo menor. O menor número é aquele depois do zero, né? Vamos lembrar da reta numérica para fazer esse exercício.
A reta numérica, eu tenho zero, que é a origem dos números. Ele não é positivo e nem negativo, ele separa os positivos do negativo. Do meu lado direito, eu tenho todos os números positivos. Do meu lado esquerdo, eu tenho todos os negativos. Esse número, quanto maior ele for e ele tiver o sinal negativo, quanto maior ele for, menor ele é. E para o lado direito, quando o sinal é positivo, quanto maior ele for, maior ele é. Então o negativo funciona ao contrário. Então, observando esses valores aqui, qual é o maior entre eles? Eu tenho o 18. Ele é negativo? Então o menor é ele. O menor é o menos 18. Esse é o menor de todos. Porque depois do menos 18 vem quem? Vem menos 7, menos 2, aí depois vem o 0, aí depois vem 4, 12, 15 e qual que é o maior? 20. Maior é o 20. Por quê? Ele é maior em número e ele é positivo. Esse daqui, ele é maior em número e ele é negativo, então ele é o menor de todos, ok? Vamos para o próximo. Questão 5. Efetue as multiplicações. Então, vou estar trabalhando todos esses critérios aqui, todas essas propriedades. Quando eu tenho que letra A, mais 4 vezes mais 2. Então, vamos fazer o jogo de sinal. Na multiplicação e na divisão, isso se chama jogo de sinal. Mais com mais. 4 vezes 2 dá 8. Tá? Então, eu faço o jogo de sinal, depois a multiplicação. Aqui agora, letra B. Mais 5 vezes menos 4. Sinais diferentes, sinais diferentes, o que o resultado vai ficar? Negativo. Mais com menos, 20. 4 vezes 5, 20. Já dei a resposta, né? Então vamos lá para o próximo, letra C. Aqui é menos, aqui é mais. Sinais diferentes, resultado vai ficar negativo. Menos com mais, menos. 7 vezes 3, 21. Ok? E aqui, por fim, menos 3 vezes menos 6. E é menos com menos, então meu resultado vai ficar positivo. Menos com menos, mais. 3 vezes 6, 18. Acabou. Fácil, né? Tranquilo. Agora o último exemplo, 6. Complete a tabela. Aqui está falando para mim que eu tenho o número x e aqui eu tenho o número y. Aqui eu vou pegar o x mais o y. Então, quem que é o x? O x é 13 e eu vou colocar entre parênteses, porque se trata de uma soma e tem valores negativos, né? Então, eu vou colocar em parênteses para ficar bonitinho. Vai ficar o x, que é menos 13, somado ao 8, que é negativo. Certo? Aqui eu vou aplicar também o jogo de sinal da multiplicação e da divisão, porque eu tenho um parêntese, tá? Lembra que nós já vimos isso também, eu tenho um parêntese. Então, o que vai acontecer? Esse 13, ele continua, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou eliminar esse parêntese aqui, ó, porque eu tenho dois sinais. Então, eu já posso eliminar esse daqui também, não tem problema não, posso tirar ele. Mas é bom, eu vou deixar porque ele tem um sinal negativo aqui. Quando ele não tiver esse sinal negativo, aí eu tiro, tá bom? Porque senão confunde. Você pode confundir e esquecer de colocar esse sinal, tá? Então aqui, ó, mais com menos, sinais diferentes, menos 8, certo? Agora eu vou aplicar o quê? Tá vendo que eu não tenho multiplicação e nem divisão? Eu eliminei esse parênteses. Então, não tem multiplicação nem divisão mais. Aqui é diferente. Aqui o que eu vou fazer? Vou aplicar a propriedade da adição e da subtração. Adição e subtração, vocês vão gravar a seguinte coisa na cabeça de vocês. Seguinte frase. Quando os sinais são negativos, ou quando os sinais são iguais, conserva o sinal e soma. Quando os sinais são diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Vamos lá. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 13 mais o 8, 21. Pronto, meu resultado. Tá? Agora eu vou para o próximo. Aqui eu vou pegar o x menos o y. Então, aqui, ó, 13 menos 8, porque o y é menos 8. Né? Observa que aqui eu tenho que eliminar esse parêntese aqui, porque eu tenho dois sinais, eu não posso. Então, o que eu vou fazer?
menos 13, que eu vou deixar em parênteses porque ele é negativo, para não confundir, depois tirar ele, esquecer e errar a conta. Então, menos com menos, mais 8. Menos com menos, vimos aqui, ó, menos com menos é positivo, então vai ficar positivo. Agora aqui é a propriedade da soma e da subtração. Quando os sinais são diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Quem que é maior? 13, então conserva o sinal do 13. E aí eu vou subtrair. 13 tira 8, sobra 5. Tá aí meu resultado, ok? Vamos para o próximo. Aqui, ó, 25. Nem vou colocar ele positivo aqui, porque não precisa, né? Ele é positivo, não precisa nem colocar parênteses, tá? Positivo somado a um 6 que é negativo. Ele é negativo, então eu vou colocar um parênteses, tá? Então vamos lá. Vou ter que fazer o jogo de sinal aqui, então vou ter que refazer essa conta. 25 desce e vou fazer o jogo de sinal aqui, ó. Mais com menos dá menos, sobra 6 aqui, né? Você pega esse 6 e desce. O 25 é positivo. E aqui é negativo. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior. Quem é maior? 25. Então, meu resultado vai ficar positivo. Pode até colocar um sinal de positivo aqui para vocês não errarem, não confundirem, tá? 25, tirou 6, sobrou 19. Ok? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho que pegar um x, que é 25, mais 25, menos o y, que é menos 6. Então, 25, vou conservar ele, que ele é positivo. Menos com menos dá mais. Vou tirar esse parêntese e o 6 desce. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Conserva o sinal e soma. 25 mais 6, 31. Ok? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho o menos 10, que é x, e o menos 5, que é y. Então, vai ficar menos 10 somado ao menos 5. Então, menos 10. Vou fazer o jogo de sinal aqui, ó, mais com menos dá menos. Desce o 5 e vou calcular. Menos, e aqui também é menos, sinais iguais, conserva o sinal e soma 10 mais 5, 15, tá? Vamos para o próximo. Menos 10 menos o y, que é menos 5. Coloquei em parênteses. Menos 10, só repito ele. Menos com menos dá mais. Sobrou o 5 para mim. Agora eu vou observar que aqui é negativo e aqui é positivo. Então, fazendo a propriedade da soma e da subtração, sinais, aqui ó, só para relembrar. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Conserva o sinal do maior, quem é maior? Menos 10 e subtrai. Para subtrair, você pega o maior menos o menor. 10 tira 5, sobrou 5. Ok? Por fim, menos 2, que é x, somado ao 0, que é y. E aqui, meu resultado vai ser o quê? Tudo somado a 0, você vai pegar aquele valor que está somando a 0, tá? Quem está somando a 0? Menos 2. Então, menos 2 mais 0, 0 é nada. Então, o que sobrou para mim? Menos 2, tá? E por fim, aqui, ó, o x vai ser menos 2, somado a 0, que o 0 não é positivo nem negativo, não influencia na conta. Menos 2 somado a 0, sobrou menos 2. Então, esse é o resultado final. Acaba por aqui meus exemplos. Então, muito obrigado. Até a próxima e espero que goste dessa aula.